deste dia, meus irmãos, alegria também é no nosso coração de receber o querido reverendo Celso Dias. Celso Dias é um querido amigo nosso. Essa igreja tem sido parceira no ministério dele já há um bom tempo. Eu lembro, reverendo Celso, quando eu cheguei para cá, a igreja já era parceira com o senhor. Então ele está acompanhado aqui com a família que ele irá apresentar nesse momento. Então, nesse momento, eu queria convidar o reverendo Celso, por gentileza. Nós iremos orar pela vida do querido pastor, que já está há um tempo no Brasil e já me confidenciou aí que a nossa igreja aqui está sendo a igreja de despedida do Brasil para ele, porque ele está de retorno para Portugal. Depois ele irá apresentar mais aos irmãos. Reverendo, desde já nós agradecemos a Deus pela vida do senhor, rogando que o Senhor Deus continue a sustentar a vossa vida e família neste ministério santo. Vamos orar nesse momento. Ó Deus bendito, que alegria saber que o Senhor nos dá a voz para te exaltar, como acabamos de fazer com os louvores, de saber que temos acesso livre à presença do Senhor com temor e tremor. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor prepara momentos de edificação para as nossas vidas como igreja do Senhor. Momento esse que agora o teu Filho está aqui. Cremos que a boa mão do Senhor os conduziu nesta noite. Esta agenda já estava marcada pelo Senhor. Aprove o Senhor dar-nos a alegria de ter o teu Filho nessa noite para pregar a tua palavra aos nossos corações. Agradecemos, ó Deus, pela saúde do teu Filho, pela disposição, pelo ministério que o Senhor tem confiado a ele, ó Deus, que ele continue neste embate, ó Deus, de viver de modo digno do santo evangelho na propagação desta boa notícia. Usa-o poderosamente como o Senhor tem usado ao longo dos anos. E assim nós rogamos ao Senhor, pedindo a tua direção e iluminação do Espírito Santo, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, boa noite. Boa noite. Para nós uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez na igreja Presbiteriana Central de Betim. O pastor mencionou que são 35 anos de organização, né? E sem dúvida alguma é motivo de grande alegria por esta igreja estar completando mais este aniversário. O pastor disse que nós já há algum tempo há um envolvimento desta igreja com o nosso ministério, com uma parceria conosco, e de fato isso remonta à nossa saída do Brasil como missionário, lá no ano de 2003. 2003, já tivemos aqui na igreja Presbiteriana Central de Betim. A igreja já se associou conosco desde aquela época, já há 19 anos, e passamos 10 anos em Timor-Leste, e depois, agora estamos há 9 anos em Portugal. Então são 19 anos, e 19 anos em que há uma parceria aqui dessa igreja. E para nós, sem dúvida alguma, é uma grande alegria estar aqui na comemoração deste aniversário e ao mesmo tempo estar compartilhando daquilo que Deus tem nos usado agora nesses últimos anos lá em Portugal. Está conosco também a minha esposa, Liliane. Por favor, se coloque em pé. Liliane, companheira aí de 30 anos já, que ela me suporta. A minha irmã mais velha, minha irmã primogênita, a matriarca lá da minha casa, também está visitando. Ela mora aqui em Belo Horizonte e nos acompanha também nessa visita aqui à Igreja Presbiteriana Central de Betim. Vamos ter, né? Ok. Nós estaremos numa primeira parte expondo um texto da Palavra de Deus. E numa segunda parte nós estaremos falando do trabalho em Portugal. Como essa igreja é parceira, é importante que essa igreja saiba do que está acontecendo lá, as informações partindo também de nós. Então nós, numa segunda parte, estaremos compartilhando a nossa experiência, especialmente dos últimos 3 anos. Já tivemos aqui a última vez em 2019, a nossa vinda ao Brasil sempre é de 3 em 3 anos. E em 2022, então, estamos vindo, e a nossa próxima volta ao Brasil está programada para 2025. Então, são sempre 3 em 3 anos que nós viemos renovando
renovamos com a PMT e também visitamos as parceiras. De fato, esta é a última igreja que nós estamos visitando nesta vinda ao Brasil. Já temos percorrido aí várias partes, visitando as parceiras, e na próxima quarta-feira já estaremos retornando ao nosso campo de trabalho. Então, para nós, aqui realmente é a última igreja que nós estamos visitando no Brasil, então é a nossa despedida das igrejas brasileiras parceiras nossas. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, do versículo 1 até o 7, nós vamos expor a palavra de Deus baseados neste texto. Gálatas 4, do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Queridos irmãos, a adoção é uma atividade, é uma situação em que muitos casais recorrem, especialmente aqueles casais que não podem ter filhos, desejam gozar da paternidade, da maternidade, ver a formação de uma criança, mas às vezes estão impossibilitados, às vezes por causa de um problema da mulher, ou mesmo um problema do homem, e assim então alguns casais resolvem adotar filhos e vão criar esses filhos como seus próprios filhos gerados de si mesmos. E esses filhos então crescem sob a proteção desses pais, e assim então o próprio nome daqueles pais passam por esses filhos, diríamos lá uma continuidade daquela família, mesmo não havendo, diríamos, um prosseguimento biológico, uma transmissão biológica com a geração de filhos por parte do próprio casal. Quando Paulo fala sobre adoção, ele tinha em vista a adoção que acontecia no Império Romano, em muitas coisas parecida com a adoção que acontece até hoje no Brasil, por exemplo, mas em alguns aspectos um pouco diferente, já que no Brasil normalmente se adota crianças pequenas, na maioria das vezes bebês, né? Nós estivemos visitando um casal também que não tinha condição de ter filhos. Eles adotaram 2 meninos, né? Um adotaram quando bebê e o outro já quando tinha 6 anos, né? E esses meninos já são agora rapazes, eles têm criado esses meninos como filhos, e de fato ali há uma família mesmo bem constituída. Mas não é muito comum a adoção de crianças um pouco maiores, sempre se adota mais bebês. No tempo do Império Romano era adotado até pessoas adultas, então a pessoa podia ser um adulto e alguém resolvia adotar aquela pessoa e adotava aquela pessoa e passava o nome para aquela pessoa se tornava então de fato alguém daquela família. Mas havia um outro problema, um problema que graças a Deus nós não temos no nosso meio, é que o pai no Império Romano ele tinha um poder de vida e morte sobre os filhos. Se o pai, por exemplo, quisesse decretar a morte do filho, ele poderia decretar e não aconteceria nada com esse pai. Uma coisa muito radical, muito esquisita inclusive, e que graças a Deus nós não temos aqui no nosso meio. Aliás, não há pena de morte no Brasil, ainda bem. E então, o que a gente pode perceber é que Paulo vai usar exatamente essa ideia de adoção que ele tem em vista,
e vai falar um pouco sobre isso para os crentes das igrejas da Galácia. E aqui então nós vamos perceber que ele usa algumas coisas muito importantes para as nossas vidas, quando ele fala exatamente da vinda de Jesus. E vindo Jesus, ele está estabelecendo uma nova aliança, um novo concerto, um novo acordo com aqueles que são seus filhos. Nesse texto nós lemos uma expressão aí que aparece traduzida nas nossas Bíblias como a plenitude dos tempos. É muito significativa esta frase, porque essa frase, embora com poucas palavras, elas transmitem uma ideia muito completa do que de fato aconteceu nessa chamada plenitude dos tempos. Então, o que foi a plenitude dos tempos? Foi exatamente o momento em que Jesus veio ao mundo. O relógio de Deus caminhou e chegou naquele momento certo em que o relógio de Deus marcou e o Senhor Jesus Cristo nasceu. Mas nós sabemos que quando nasce uma criança numa casa, os pais se preparam para receber essa criança, né? Desde o enxoval do bebê, a compra do berço, o preparo do quarto, essas coisas todas que aqueles que são pais aqui sabem muito bem o que acontece. E também, no nascimento de Jesus, Deus também preparou o mundo para que isso acontecesse. Por exemplo, uma das coisas que aconteceu naquele momento, antes nunca havia acontecido e depois nunca mais aconteceu esse fato, é que foi um tempo em que houve paz no mundo. Foi a chamada Pax Romana, um período de 200 anos em que não houve guerra. Exatamente o período que Jesus nasceu. Antes de Jesus nascer, aqui mais ou menos uns 50 anos antes de Jesus nascer, havia guerra. Depois cessou as guerras, veio paz ao mundo. Os romanos estabeleceram a chamada Pax Romana. Naquele tempo não houve guerra até depois do ano 100. E foi o momento em que Jesus nasceu e o momento em que a igreja foi fundada por Jesus e propagou o Evangelho. Então, foi um período de paz. Nunca mais na história do mundo houve um período assim. Hoje, por exemplo, na Europa está havendo uma guerra. E sempre está, em uma boa parte do mundo, havendo uma guerra. Nunca mais repetiu esse período de paz. E quando usa essa expressão plenitude dos tempos, está dizendo o seguinte: nesse tempo não houve guerras. O tempo em que Jesus nasceu. Uma outra coisa importante também que aconteceu nesse tempo é que os romanos dominaram o mundo e estabeleceram estradas para todo lado. Era mais fácil viajar no tempo de Jesus do que até os anos 1800. Depois que inventaram o trem. Até a invenção do trem era mais fácil viajar lá no Império Romano do que esse período todo que depois aconteceu com a queda do Império Romano. Os romanos fizeram estradas para todo lado. Então, por exemplo, Paulo, quando viajava, ele viajava pelas estradas romanas. Chegou a andar 12 mil quilômetros a pé. E ele viajava com segurança, porque as estradas davam segurança. Foi exatamente nesse período também que essas estradas foram construídas. E além de muitas outras coisas que aconteceram nesse tempo. Então, a plenitude dos tempos foi exatamente o momento em que Deus, lá no seu relógio, ele marcou e Jesus veio e veio realmente revelar o mistério oculto nos tempos do Antigo Testamento. E a revelação desse mistério é de fato a presença de Jesus na humanidade. Mas aqui, aí uma coisa muito importante também aconteceu naquele momento, que havia uma língua franca. Pela primeira vez, as pessoas podiam comunicar. Hoje, por exemplo, quando nós viajamos, o inglês tem sido usado como língua de comunicação universal. E pela primeira vez na história, aconteceu o uso de uma língua universal, que foi a língua grega. As pessoas viajavam e havia sempre alguém que entendia grego. Então, foi um momento também da divulgação do Evangelho e o grego sendo usado, inclusive, para o Novo Testamento ser escrito nessa língua.
realmente é o tempo que caracterizou a plenitude dos tempos. Mas aqui ele transmite uma ideia bastante interessante com respeito àquilo que ele chama de adoção. E de fato é isso que nós gostaríamos de compartilhar um pouco com os irmãos nesta noite. E a nossa proposta é falar daquilo que recebemos quando somos adotados por Deus. Vamos falar um pouco dos privilégios da adoção. A primeira coisa que nós podemos lembrar aos irmãos, que Deus só tem um filho legítimo. Só tem um filho legítimo. Esse filho legítimo é o Senhor Jesus. Então quem somos nós nesse conjunto todo? Somos adotados por Deus. É isso que ele fala aqui nesse texto. Então, esta adoção nos transmitiu alguns privilégios que nós gostaríamos de compartilhar, pelo menos 3, com os irmãos dessa noite. O primeiro privilégio da adoção é que nós somos resgatados. Para sermos filhos de Deus, para sermos adotados por Deus, nós precisamos de ser resgatados. E é isso que ele fala nesse texto. Jesus Cristo nos adota como seu filho e nos resgata para que nós façamos parte da sua família, da família de Deus. Então, o resgate, ele pagou esse resgate na cruz com o seu sangue. Todos nós antes estávamos como se fôssemos sequestrados pelo diabo. Nós conhecemos muito bem essa ideia de sequestro, depois de resgate, né? Isso ainda acontece nos dias atuais. Era como se nós estivéssemos sequestrados pelo diabo. O Senhor Jesus Cristo pagou o resgate quando derramou seu sangue na cruz, e com isso ele nos comprou para Deus. Então o primeiro privilégio que nós temos é que nós fomos resgatados, que nós fomos de fato trazidos à presença de Jesus, e isso custou um preço, o preço da vida do próprio Jesus. Ao derramar o seu sangue, ele nos compra para Deus, e nós agora fazemos parte da família de Deus, porque fomos de fato resgatados pelo Senhor. Quando nós falamos de resgate, sempre existe envolvimento diríamos de quantias. Vamos dizer, quando um grupo de sequestradores sequestra alguém, ele sempre pede um resgate, normalmente um resgate grande, né? E a família tem que se desdobrar ali para pagar o resgate, se quer ter de volta aquela pessoa. E conosco também aconteceu algo muito parecido, só que o preço pago foi um preço muito mais valioso do que qualquer outro preço que possa ser oferecido por alguém, porque foi o sangue precioso do legítimo Filho de Deus que derramou o seu sangue para nos comprar, e assim ele pagou o nosso resgate. Nós fomos de fato resgatados. Um segundo privilégio que nós temos aqui é que, além de sermos resgatados, nós somos de fato filhos. Nós já falamos então que Deus tem um filho legítimo, mas todos nós somos adotados por Deus e nos tornamos de fato filhos de Deus. A Bíblia nos fala lá em João que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o recebe, deu-lhes o poder. É muito importante essa palavra. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então foi nos dado este poder de sermos chamados filhos de Deus. E aqui nós encontramos uma expressão muito interessante, e que os próprios escritores do Novo Testamento não quiseram colocar essa palavra somente a tradução, mas colocaram também a palavra original que era usada, que é a palavra Abba. Ele coloca primeiro a palavra Abba e depois fala pai. A palavra Abba é uma palavra de origem aramaica, uma palavra que é usada ainda hoje no hebraico, e mostra também a ideia de pai. Mas de fato a palavra pai que ele traduz, que ele coloca no texto original e que é usada aqui também pelos tradutores, não transmite toda a ideia da palavra Abba que aparece no original. E sobre isso nós temos um interessante
caso que nós ouvimos contar de um missionário americano que trabalhou no Brasil há muitos anos, já aposentou, já voltou para os Estados Unidos, chamado José Martins, reverendo José Martins. Reverendo José Martins dizia que antes de ir para o seminário, se tornar pastor e depois vir para ser missionário no Brasil, ele era um vendedor de pedras preciosas na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Atlanta é uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, uma grande cidade nos Estados Unidos. Ele dizia que ele estava vendendo uma pedra para um judeu. Ele vendia pedras preciosas, ele estava tentando vender a pedra para o judeu. Então aquela negociação toda estava acontecendo, e dizia que ao mesmo tempo que ele estava tentando vender a pedra para o judeu, o filho daquele homem estava ali puxando a sua calça, pedindo dinheiro para comprar um sorvete. Um dia mais quente, e o menino está lá pedindo dinheiro para comprar um sorvete, e o judeu não estava nem aí para aquilo que o filho estava pedindo. Ele estava usando a palavra pai em inglês. Depois aquele menino usa essa palavra aqui, Abba, e dizer que como se fosse algo assim surpreendente, o homem esqueceu o negócio, enfiou a mão no bolso, tirou o dinheiro e deu para o menino comprar o sorvete. O menino alegremente saiu para lá e foi comprar o sorvete. Mas por que então essa palavra tem tanto impacto na vida daquele homem? Especialmente um homem de negócios que está muito preocupado ali com o negócio. Porque aquele menino falou o coração do pai. Essa palavra Abba para nós é como se uma criança dirigisse ao seu próprio pai e chamasse de paizinho, papai, aquela palavra bem íntima e bem no coração do pai. E é exatamente essa ideia que nós encontramos nesse texto, que nós somos adotados como filhos e podemos falar ao coração de Deus. Da mesma forma que uma criança sentada no colo do seu pai chama-o de papai, paizinho ou coisa parecida, o que realmente mexe muito com o sentimento do pai. É assim que nós podemos também falar com Deus, falar ao coração de Deus. É muito interessante isso, porque por exemplo, nós nessas cenas que nós podemos apresentar de crianças com os pais, às vezes as crianças aí, meninos aí de 6 meses, 9 meses, talvez antes de completar um ano, às vezes bate na cara do pai, pega no nariz do pai, faz aquelas coisas todas, e o pai se sente o máximo com aquilo tudo, porque aquele menino é o seu filho. Ele pode fazer isso, mas se um adulto estranho chegar e bater na cara do pai, naturalmente a reação vai ser completamente diferente. Por quê? Porque o menino é o seu filho, ele fala ao seu coração, a relação é totalmente diferente do que a relação de um estranho. Então, quando o menino bate na cara do pai, sendo um menino aí antes do primeiro ano, por exemplo, ou mesmo depois, ele não se importa com isso. Na verdade, é muito mais intimidade que há entre essa criança e o seu próprio pai. É isso que Paulo nos chama a atenção no nosso relacionamento com Deus. É claro que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de respeito, reverência, mas aquele que quer transmitir para nós a ideia de que nós falamos ao coração de Deus. Somos de fato filhos de Deus, e o filho pode falar ao coração. Essa palavra inclusive era usada pelo próprio Jesus. Lá em Marcos nós encontramos isso, Marcos capítulo 14, 36, quando Jesus falava com seu pai, ele usava essa palavra, Abba, Abba, pai. E assim então nós podemos perceber que o fato de sermos adotados não significa que nós não tenhamos intimidade com Deus. Pelo contrário, somos adotados e de fato somos filhos de Deus. Podemos falar com intimidade para com o nosso Deus. Ainda há uma outra coisa muito importante aqui nesse texto, um outro privilégio. O primeiro privilégio que nós temos é que nós somos resgatados. O segundo é que nós somos de fato filhos, filhos de Deus, que fala ao coração de Deus. O terceiro e último privilégio que nós podemos apresentar para os irmãos é que somos herdeiros.
Jesus é o herdeiro, Ele é o Filho, Ele é o herdeiro. Mas o seu amor para conosco é tão grande que Ele nos transforma em co-herdeiros com Ele. Várias vezes a Bíblia usa essa expressão, co-herdeiros com Cristo. Essa expressão co-herdeiro significa que nós herdamos com Cristo. Aquilo que Ele herda, nós também herdamos. Aquilo que o filho legítimo herda, os filhos adotados por Deus, que somos nós, também herdamos. Ele compartilha a sua herança conosco. Não há dúvida que este é um grande privilégio que nós temos, porque o Senhor Jesus Cristo nos salvou, nos resgatou, para que onde Ele estivesse, nós também estejamos. E para isso que Ele foi preparar o lugar. E de fato nós temos uma herança não só prometida, mas garantida. Garantida. A nossa herança está garantida. Ser filhos de Deus é de fato um grande privilégio. E fazendo parte desse privilégio, nós já temos esta herança. Herança garantida pelo Senhor, herança em que nós estaremos herdando tudo aquilo que o Senhor Jesus tem para os seus filhos. Não há dúvida, irmãos, que a melhor coisa que nós fazemos na nossa vida é seguir o Senhor Jesus. Não há nada melhor. Porque seguir o Senhor Jesus, crer no nome do Senhor Jesus, ser filho de Deus, não há nada nesse mundo que possa comparar, pela mínima comparação, porque tudo isso tem consequência eterna. É algo que não vai acabar. A nossa herança nunca nos será tirada. A nossa herança nunca perderemos, porque ela está garantida e é para toda a eternidade. Então é muito importante nós estarmos realmente considerando todo este aspecto da nossa própria herança. Com isso, nós vivemos para servir o Senhor Jesus. Uma coisa interessante é que nesse mundo, quando alguém, por exemplo, tem algum recurso financeiro, ele morre, né? Se for mais sábio um pouco, ele consegue deixar as coisas bem preparadas para os herdeiros não brigarem, né? Em alguns casos há brigas muito severas, até de morte causada de uns contra os outros. Então, quando uma pessoa morre, os filhos herdam. E nós também herdamos, porque alguém morreu. E quem morreu foi o Senhor Jesus. Foi por causa disso que nós herdamos. Se a pessoa não morrer, ele não tem como deixar a sua herança para os filhos, né? É claro que hoje nós sabemos que existem os testamentos, essas coisas todas, mas só isso é apropriado pelos filhos quando aquela pessoa morreu, quando aquela pessoa partiu desse mundo. E nós também herdamos, porque o Senhor Jesus morreu, e com a sua morte Ele garantiu a nossa herança. Daí então podemos estar seguros de tudo aquilo que Ele nos proporciona. Irmãos, como já mencionamos aqui, Deus só tem um filho legítimo, que é Jesus. Mas um filho legítimo que nos adota e, resgatando-nos, nos tornou filhos de Deus, e com todos os privilégios do próprio filho legítimo. Se o filho legítimo tem direito à herança, a nós que não tínhamos direito à herança, nos foi dado o privilégio também de herdar. O filho realmente herda tudo que o pai deu para ele, e como parte dessa herança, nós somos incluídos e vamos herdar com o filho aquilo que ele por direito herda. Nós não temos direito à herança, mas vamos herdar. Nós não tínhamos como reivindicar a herança, mas nós vamos receber a herança, e esta herança já está garantida. Portanto, de fato, nós temos um excelente ou um grande privilégio, um privilégio que jamais poderá nos ser tirado.
E gostaríamos ainda de considerar com os irmãos o texto de Romanos 8:17, que diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então nós somos herdeiros, sofremos com Ele, mas na sua glorificação também seremos glorificados. Não há dúvida que a melhor coisa que nós fizemos na nossa vida é quando decidimos seguir ao Senhor Jesus. Se você ainda não o segue, se você ainda não o tem como Senhor da sua vida, você não recebeu ainda essa herança pela graça do Senhor, mas é sempre bom momento de você pensar na sua vida e receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Não há nada melhor do que ter Jesus na nossa vida. Isso nos garante um resgate, nos garante uma filiação com Deus e nos garante uma herança, e que Ele possa aplicar isso em cada um dos nossos corações. Amém? Amém. Muito bem, irmãos. Então agora nós estaremos falando um pouco do nosso projeto, da nossa missão em Portugal, missão que esta igreja tem essa parceria, e quando a igreja é parceira, ela participa também das lutas, né? As intercessões, as contribuições, mas as vitórias também, a igreja partilha delas, e é isso que nós gostaríamos de compartilhar um pouco nesta noite aqui com os irmãos. A nossa missão é em Portugal, nós moramos em Lisboa, a capital de Portugal, e ali estamos já há 9 anos, como nós mencionamos aqui, e o nosso trabalho tem sido feito ali desde que nós chegamos a Portugal. Bom, o país é um país pequeno, né? Portugal está lá na entrada da Europa, é um país menor do que o estado do Espírito Santo, uma população de 10 milhões e meio, então é uma população pequena, muito menor do que a do estado de Minas Gerais. E aí os irmãos devem prestar atenção um pouco nessa questão do percentual de evangélicos, 2,2% no país. Então é muito pequena a população de evangélicos. Então Portugal é um país não alcançado ainda e que precisa continuamente orarmos pelo alcance desse país, tá? Nós estamos trabalhando lá, então, com o nosso projeto.